Olá, gostaria de dar boa tarde a todos os presentes nesse nosso webinar, né? Um workshop sobre financiamento ao setor do turismo. Agradecer a presença de todos os nossos participantes, pelo lado do Sistema Nacional de Fomento, mas também parte do Ministério do Turismo e pelo G20+. Meu nome é Thaís Sena, eu sou gerente de comunicação da Associação Brasileira de Desenvolvimento, e para nós é um prazer estar aqui em mais uma iniciativa em parceria com o Ministério do Turismo, com o qual nós já temos um diálogo importante, e também essa primeira iniciativa, né, o futuro de uma parceria muito interessante também com o G20+, nesse momento muito importante para a gente pensar a questão da retomada do setor do turismo e contando aí com o apoio de todas as nossas instituições associadas que compõem o Sistema Nacional de Fomento, né? São instituições voltadas a pensar o desenvolvimento brasileiro, interessadas em trazer, em possibilitar um diálogo ainda maior entre o setor produtivo e o setor das instituições financeiras. Então, eu queria mais uma vez dar boa tarde e já chamo aqui para essa apresentação, antes de nós começarmos as apresentações do Sistema Nacional de Fomento, das instituições da região norte aqui representadas, eu gostaria de chamar o senhor Flávio Peruzzi, né, da CLIA Brasil e G20+, e logo depois a gente vai ter a participação do diretor de atração de investimentos do Ministério do Turismo, João Daniel Rittmann. Obrigada, Flávio, fica à vontade. Obrigado, Thaís. Em seu nome, quero cumprimentar e agradecer a BDE por essa importante e relevante parceria. Quero já aproveitar, agradecer o Ministério do Turismo, em nome do João Daniel, externando esse cumprimento a todos os nossos parceiros do Emitur, que têm sido fantásticos. O ministro Marcelo realmente fez um abraço coletivo no nosso setor como um todo, no trade turístico, e isso permitiu aí um novo momento que a gente está vivendo aí no turismo. Quero externar também as boas-vindas aí a todos os palestrantes que vão compor esse workshop agora da parte da tarde. O meu nome é Flávio Peruzzi, eu sou diretor da CLIA Brasil, que é a Associação Brasileira dos Cruzeiros Marítimos. É uma entidade que faz parte do G20 também, do G20+, e o G20+ é interessante porque foi um movimento espontâneo, natural, que aconteceu justamente no momento da pandemia. Já haviam alguns Gs aí da hotelaria, da hospedagem, e juntou-se com o G do nosso lado, que seriam a parte dos navios, a parte do agenciamento, a parte das operadoras turísticas, e a gente, num momento, de novo, bastante natural e espontâneo, nos unimos aí num movimento, a princípio, por conta dos problemas que todos nós estávamos enfrentando por conta da pandemia, e esse movimento ele se solidificou. Hoje, então, nós temos o G20+, que é um grupo que representa, aí a gente pode dizer, coisa de 3 milhões em coisa de emprego direto, 8% do PIB, e, então, é um movimento que tende a nos colocar no norte unidos cada vez mais. Posto isso, eu queria passar de novo para a Thaís, para ela fazer a condução aí o pontapé inicial, novamente agradecendo todos os palestrantes. A gente já teve um workshop na parte da manhã, da região sudeste, bastante produtivo. O João teve a oportunidade de abrilhantar esse workshop na parte da manhã, foi bem bacana, tenho certeza que esse agora da tarde vai na mesma toada. Então, Thaís, passo a bola para você e um bom trabalho a todos nós, sejam todos bem-vindos. Com certeza, obrigado, Flávio, uma belíssima lembrança, né, que esse é o nosso segundo encontro do dia de hoje, né, nós começamos pela região sudeste e segue até quarta-feira com esse diálogo acontecendo em todas as regiões do Brasil. E agora eu gostaria de chamar a participação do João Daniel Rittmann, diretor de atração de investimentos do Ministério do Turismo. Muito obrigado, Daniel.
Obrigado, Thaís. Boa tarde a todos os presentes. Obrigado também pelas palavras do senhor Flávio Peruzzi. Deixa eu ver se está habilitado aqui para eu mostrar a exposição breve para vocês. Nós fizemos o mesmo modelo de exposição. A todo o trade, né? E eles, esse ano, nos procuraram, né? Antigamente, eles não eram bem tímidos, mas este ano a BAV entrou em contato com a gente, a Associação dos Guias Turísticos, e nós podemos desenvolver um produto para eles, né? Para tentar dar esse alento para essa categoria, e, graças a Deus, nós tivemos bastante sucesso em apoiá-los. Até este ano, agora, recentemente, o governo já está incentivando, né, o turismo por conta da diminuição dos casos de Covid, né, mantendo todo o distanciamento social, toda aquela regra lá, álcool em gel, máscara e tudo, e iniciou uma campanha do Amazônia-se. E já estamos, né, sentindo o efeito, né, nessa situação. Hoje, a gente, aqui, a FIAN, a gente já contrata bastante financiamento nosso financiamento aqui, nós temos linhas para o guia turístico, né, que 2.000, 3.000, que a gente vai no microcrédito, ao operador de grandes navios hospitaleiros, né, navios que fazem hospedagem aqui, que já levam 1 milhão e meio, e a gente temos produtos, né, para cada público desse aí. E esse ano as agências de fomento, as agências de viagem, há 2 anos atrás nós fizemos 5 financiamentos, 6 financiamentos, né? Esse ano nós fizemos 38, né, financiamento para eles, para o custeio mesmo da máquina, lá, da empresa, para pagar a folha, para pagar as contas, para pagar as notas que estavam lá pendentes, para que quando chegasse a esse tempo, né, oportuno, ele não tivesse todo endividado. Foi um suporte que nós demos para ele, né? É algo que a gente nunca tinha feito, 6 meses de carência e mais 24 meses aí para ele pagar. Então, nós moldamos esses produtos para eles e tivemos bastante aceitação, tá? E aqui nós temos um Pareto, né? Olha só, 2018 nós aplicamos no setor todo quase 5 milhões, né? 4.800, e já em 2020 já passamos 21 milhões em aplicado em todo o trade turístico. Por quê? Porque realmente esse segmento aqui no estado foi bastante impactado, foi bastante prejudicado, porque é serviço, né? Então, sem nossa malha rodoviária praticamente não existe. Tá uma briga aí com a BR-319 feia, né? Ou vem de avião, que a malha aviária, todas as companhias reduziram drasticamente os voos, voos também para os Estados Unidos, que a gente tem bastante turístico americano, canadense, também foi cortado, está voltando aos poucos. Para a Europa também está voltando, né, os voos, mas bem pequeno ainda. E até ontem, até nessa pandemia toda, a FIAN ficou bem próximo deles. Eu vou sair aqui da tela, ficou próximo, nós ficamos bem próximos, e eles nos convidam para participar, né, dos eventos que estão acontecendo agora. E dessa forma nós ficamos bem alinhados com eles, e assim, dependendo da necessidade, eles vêm, conversam com a gente molda os produtos para eles, e tivemos bastante aceitação. Mas uma coisa muito importante em toda a cadeia do turismo aqui no Amazonas, eu acho que não deve ser diferente das demais agências de fomento. O prazo, geralmente a gente faz um financiamento de 15 a 30 dias, mas o prazo se estendeu muito pela desorganização do trade.
Muitas das vezes, documentos básicos, como um balanço, balancete de 2 meses atrás, não tinham. E aí era briga com o contador para um lado, empresário para o outro, até eles se resolverem lá e dar entrada aqui demorou um pouquinho. Então, documentos básicos, os empresários realmente tiveram bastante dificuldade para protocolar aqui com a gente. E isso se estendeu muito. Mas vamos dizer assim que na garra eles conseguiram a documentação. Não era acostumado a pedir financiamento, pediram realmente pela necessidade, né, na qual nós ficamos prontamente alerta para atendê-los. E a nossa linha aqui, as nossas linhas, elas não são, assim, taxa de juros é a menor do estado, não compete com bancos comerciais, porque a gente utiliza um fundo estadual aqui, né? Nós temos recurso da agência também, que aí a gente está pau a pau com os bancos, né? Com a Caixa, Banco Brasil, a gente briga pelos clientes, mas até praticamente R$100 mil a gente usa o fundo e a taxa é 5%, 4,7% ao ano. Então, não tem muita briga no sentido de taxa e prazo. A questão maior, o problema mesmo que nós enfrentamos aqui foi de acesso de documentação deles, né? De serem organizados, de estarem prontos para realmente ter esse compromisso com uma instituição financeira, que eles não eram acostumados. Aqui, o turismo ele é bastante... Ele é bom, ele ainda não chegou naquele nível de ótimo, né? E nós temos muito a crescer ainda. Então, passa por uma profissionalização ainda de todas as nossas agências de viagem, nossos guias, empresas hoteleiras, né? Os hotéis de selva, todo o trade, então passa por essa estrutura que muitas das vezes eles vão começando pequeno e não vão querendo, vamos dizer assim, e ninguém quer, né? Pagar imposto, né? A gente sabe, quanto mais imposto a gente paga, mais a gente está faturando. Só que eles entendem diferente, né? Então, eles sempre tentam dar um para ali, outro para cá, mas esse ano eles conseguiram, vamos dizer que eles conseguiram as questões básicas, que a gente não pede quase nada de documento, é mais documento que está lá na Jusceia, né? Hoje, graças a Deus, nós já temos acesso aos arquivos da Jusceia, então a gente puxa muito de lá, mas aqui o trade teria que se organizar um pouco mais para se desenvolver e se acostumar com o financiamento, né? Financiamento para atividade produtiva é algo bastante promissor, né? É um investimento que lá na frente tem um retorno. E isso nós temos trabalhado junto com a BAV, junto com as associações de bares e restaurantes também, que nos procuraram, os guias turísticos, e tudo isso aí nós podemos atender eles naquilo que eles pediram, né? Nem tudo, e a garantia nossa aqui, a gente vai muito pelo aval, né? Que é a fidecisória, que é apenas a assinatura de terceiro. A gente não, até valores altos, se o cliente tiver um bom lastro, a gente não está pedindo garantia real, né? Que é apartamento, casa, sítio, essas coisas que aí complica mais. Que aqui a tabela dos cartórios não perdoa para um registro, né? De uma CCB, de um imóvel lá para alienar, para hipotecar. Então, nós facilitamos muito, né, nessa pandemia. Provavelmente iremos manter muita coisa para o ano de 2021 e todo o acesso foi via online. Isso aí foi um outro milagre que nós fizemos, porque a FIAM há 20 anos fazendo financiamento com papel, né, com presença aqui na sede. Então, nós tivemos que nos remodelar aqui da água para o vinho, a nossa TI, a nossa gerência técnica, todos se uniram aqui para desenvolver um produto que acessa via nosso site e o cliente realmente já recebe a cédula de crédito lá só para assinar, ir no cartório, reconhecer e voltar ao contrato.
E todas as nossas informações, hoje, nós já disponibilizamos nossa plataforma lá no site, como crédito emergencial, como o apelido crédito emergencial. E até sexta-feira, senhores, nós, de abril, na verdade, 2 de abril até sexta-feira, dia 23 de outubro, nós tivemos 39 mil pedidos, tá? Foi algo surpreendente, algo que nós não esperávamos, a demanda é enorme, muitas pessoas querendo acessar, e a gente tem dado esse retorno para a sociedade amazonense. É difícil, não é fácil, que aqui a nossa estrutura de internet para o interior é muito ruim, nós temos postos de atendimento, pagamos internet muito cara, mas não funciona, é difícil. Mas nós, na nossa luta aqui diária, nós, graças a Deus, temos dado resultado para a sociedade, porque aqui o nosso município são muito carentes, e a cada real que a gente investe no interior é um ganho social muito grande mesmo, tá? Então, pessoal, pela agência de fomento, essas informações que nós temos a dar para todos, tá? Estamos aqui disponível para a BDE, para os demais, tem o nosso contato aí. Se todos quiserem compartilhar aí a tecnologia, compartilhar os processos que foi criado, e a cada mês a gente muda aqui, desenvolve, corre para um canto, corre para o outro, porque não é fácil, é difícil, mas desses 39 mil que nós, de demanda de pedido, para vocês terem uma ideia, todo ano a gente contrata 9 mil operações no microcrédito, né, e no varejo, e esse ano, realmente, sem a presença deles, com a tecnologia, nós conseguimos mais do que dobrar a contratação. Tá certo? Um abraço a todos aí do nosso presidente Marcos Vinícius. Aqui estamos no estado do Amazonas, o maior estado aí da federação. Convidamos a todos que quiserem passar uma temporada aqui, final de semana, uma semana, para se hospedar nos hotéis, fazer a pesca esportiva. Final de semana eu estava pegando os tucunarés também, aí no interior, que a gente vai também contribuindo, porque afetou o turismo, né, nacional e internacional, e as agências de viagem aqui estão voltando para o público interno. E, graças a Deus, a gente tem aproveitado também essa situação. Tá certo? Um abraço a todos. Perfeito, obrigada, Otiniel Monteiro, né, gerente de crédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas. Muito obrigado por sua participação. Vou passar a palavra agora para o Flávio, ele quer fazer alguma consideração, e lembro a todos que as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat e serão endereçadas aos palestrantes. Por favor, Flávio. Aí, desculpa quebrar um pouco aqui a dinâmica, mas eu fiquei só curioso, rapidamente, nesse número de demanda que foi exponencial, quantas foram atendidas, rapidamente? Hoje nós já atendemos praticamente 7 mil contratos, né, já liberados, tá? E ainda tem assim, represado praticamente 2 mil demanda, e a nossa janela de oportunidade vai até dia 20 de novembro, né, que nós temos aí praticamente até 18 de dezembro para contratar tudo que tiver no estoque, para poder 2021 a gente começar tudo de novo. Tá certo, Otiniel. Muito obrigada por sua exposição, por sua participação. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Jardel Ribeiro, superintendente executivo da Agência de Fomento do Tocantins. Por favor, Jardel. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Eu vou compartilhar a apresentação aqui. De antemão, só dizer que esse recurso do Fungetur era um recurso que a gente vinha buscando... Jardel, um pouquinho mais alto, por favor. Ah, tá. Espera aí. Só organizar aqui. Oi, está ouvindo? Está melhor? Tá ok. Então, só para deixar claro para vocês que esse recurso era um recurso que a gente já vinha procurando ele já há um certo tempo, né, aqui para o estado do Tocantins, que é o recurso do Fungetur.
E a gente conseguiu ele no final de 2019 e começamos a operacionalizar ele agora em 2020. E a expectativa nossa era imensa, né? Que o estado Tocantins, a maior parte dele é turística, né? E a intenção nossa era, né, trazer empresas novas para o estado, com esse crédito ajudar a crescer o estado, né? Aí veio a pandemia, né? Estragou todos os nossos planos. E a gente direcionou a nossa linha do Fungetur para salvar aqueles que já estavam na atividade aqui no estado e para eles conseguirem se manter durante esse período, né, da pandemia. Então, eu vou fazer a apresentação para vocês e dentro dela eu já vou falando alguns pontos. Tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Vocês estão vendo ela aí? Ainda não, Jardel. Ainda não. Espera aí. Só... Estão vendo agora? Ainda não apareceu aqui, não. Eu coloquei para compartilhar a tela com todos. É isso mesmo? Sim, só usar o botãozinho verde. Verde, isso. Aí coloquei todos da lista. Ah, tá. Ok. Espera aí que agora vai. Tá. Foi. Vai Tá. aparecer. Isso, apareceu, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco o cenário do estado Tocantins, para vocês conhecerem, e depois eu falo da nossa linha do Fungetur e das outras demais linhas, tá? Então, só para vocês verem, a gente atua no Fungetur praticamente nas mesmas características que o Ministério do Turismo disponibilizou. A única coisa que a gente limitou aqui foi a questão do recurso, até por uma solicitação dos acionistas da Fomento, né? Até devido ao porte dos empreendimentos dentro do Estado, nesse período da pandemia, eles limitaram até 300 mil, só que a gente não fica praticamente limitado a esse valor. Se tiver alguma instituição que queira pegar um valor maior do que esse caso será estudado também e a gente vai atender ele também. Só que pelo perfil da maior parte das empresas aqui e por ser um crédito de capital de giro, os acionistas e até o conselho de administração pediu para que a gente fizesse um valor menor, né? Até porque em alguns casos a gente permite a questão do restritivo dentro do período da pandemia e a gente tenta atender todos eles e eu te falo assim, a gente tem um recurso até 300 mil que a gente colocou como teto, só que a nossa maior demanda aqui está sendo as pequenas e os MEIs, né? Inclusive a gente abriu também para o guia turístico, né? E apesar de ter 96 guias turísticos cadastrados, eles ficaram com receio de pegar o crédito nesse período que eles estão sem atividades e depois eles ficaram com medo de não dar conta de pagar o recurso. Mas a gente atende todas essas empresas que são do turismo e além dos guias também. Aqui é a mesma característica, né, do Fungetur, do Ministério do Turismo, com um detalhe. Até hoje a gente ainda está operando pelo INPC, porque está esperando o aditivo do contrato para a gente mudar para a Selic. Tá? Mas aí provavelmente vai ser os 5% mais Selic. Só que hoje a gente está atuando com o INPC enquanto não faz o aditivo do contrato. As obras civis, os máquinas, equipamentos e capital de giro. Só que nesse período da pandemia, a nossa intenção no começo, antes da pandemia,
era a primeira linha, que é da obra civil, né? A gente imaginou algumas empresas novas para a gente financiar. Só que com esse período da pandemia, todos os créditos 100% estão sendo direcionados para o capital de giro, porque é o que eles estão precisando nesse momento. São empresas que já existem, que são do ramo de turismo, e que eles precisam desse fôlego para escapar desse período. A gente teve um período aqui que ficou inativa a atividade turística, né? Principalmente em julho, que a gente tem várias cidades aqui que tem praias de rio, e ficou inativa nesse período. Então, a gente acabou socorrendo esse pessoal. Recentemente foi liberada a região do Jalapão, com todos os rigores das contenções aí da pandemia, e também com a questão de cadastramento, né? Então, você tem que fazer um prévio cadastro primeiro, para depois você poder ir na região. Então, começou a atividade turística, mas ainda começou ainda mais muito morosa, né? Então, a gente ainda continua socorrendo o pessoal no capital de giro mesmo, tá? Além do Fungetur, a gente tem outras linhas de crédito aqui na Fomento também para socorrer as empresas. Só que tudo que é direcionado da área de turismo, a gente está colocando dentro do Fungetur. Apesar que a Fomento também tinha linha de turismo do seu recurso próprio, só que a gente está direcionando todos para o recurso do Fungetur. Até para ajudar o pessoal, né? Que é uma taxa mais barata, é um prazo mais longo, então é mais viável para eles através dessa linha do Fungetur. Só que além disso, a gente faz administração de fundo, né? A gente auxilia também os pequenos, né? Os informais, a gente administra o fundo do Estado, e a gente libera até 6 mil para eles, 36 meses, com 6 de carência. A taxa ao ano de 3% para quem não tem restrição e 4% ao ano para quem tem restrição. As demais linhas da Fomento é o microcrédito normal que a gente tem, comércio e serviço, demais empresas, as indústrias, profissionais liberais, e aqui a gente trabalha com garantia de 130% sobre o valor financiado. Até 30 mil aval, e em alguns casos a gente agrega o FAMP, e acima de 30 mil garantia real, imóvel ou bens móveis, no caso veículos, né? E também a gente agrega o FAMP. Hoje a gente utiliza como fundo garantidor somente o FAMP, aqui na Fomento. Tá? Nós já tentamos outros fundos garantidores, mas igual tem um do BNDES, que depende de ser credenciado lá, e a gente não conseguiu, e tinha um outro do Banco do Brasil, e a gente acabou trabalhando só com o FAMP por enquanto, tá? Mas nós já estamos vendo um outro recurso de fundo garantidor. Esse aqui é um resumo das nossas linhas, as taxas e os prazos praticados, né? Lembrando que tudo que é de turismo a gente direciona para o Fungetur, e os demais clientes que necessitam de um recurso até complementar do Fungetur, a gente utiliza o nosso recurso próprio. Tá? E aqueles que não fazem parte do ramo de turismo, a gente atende com o nosso recurso próprio. Esses são os contatos. Hoje a agência de fomento, devido a um sistema que ela tem aqui, limitou muita coisa na questão de análise, de prazos, né, de atender, enfim, o cliente. A gente adotou, no fundo que a gente está administrando agora, um sistema de cadastro online que a gente desenvolveu e tem agilizado muito em questão da documentação e também até da análise de crédito. A gente está conseguindo liberar um crédito mais rápido. A gente aproveitou esse piloto e vamos estar desenvolvendo para as demais linhas da Fomento, inclusive o Fungetur. Com isso, a gente consegue agilizar e atender mais o público do Estado, até o do interior, que através desse cadastro já consegue anexar a documentação dele e a gente consegue agilizar o processo dele aqui. Tá? Como o nosso colega lá do Amazonas falou, a nossa grande dificuldade são as documentações que os clientes não trazem completa. Então, a gente demora muito a atender o cliente por causa da própria documentação do cliente. Por mais que a gente tente orientar, a gente até acompanha junto ao contador dele a documentação,
E não é grande quantidade de documentação. O problema é que são documentações básicas, que muitos deles acabam não fornecendo e fica moroso o atendimento. Mas, em geral, no prazo assim, de 15 a 20 dias, a gente está conseguindo atender eles. A gente sentiu, nesse período da pandemia, caiu muito a procura de crédito em geral. Consequentemente, do turismo, porque eles também estão fechados, né? Então, alguns ainda procuram por capital de giro, mas outros clientes que a gente foi até atrás deles, eles pretendem esperar as atividades voltarem para eles poderem tomar crédito. Eles não sabem como é que vai ser o futuro, né? A questão da pandemia, se ainda vai continuar essa restrição, se vai liberar para eles voltarem a trabalhar. Então, eu te falo que um grande público dessa área de turismo aqui da nossa região prefere não pegar o crédito agora para não se endividar, né? Então, essa foi a apresentação da agência de fomento aqui do Tocantins. A gente começou a atender o Fungetor a partir desse ano, né? Tem uma demanda muito grande ainda para ser liberada. Hoje, a gente começou praticamente no mês de fevereiro, se não me engano. A gente já atendeu 2 milhões e 500 em crédito e tem uma demanda ainda de mais ou menos de 2 a 3 milhões ainda pendente. Tá? São pessoas que trouxeram a documentação, que ainda está pendente de alguma coisinha, mas ainda já está na nossa base já para análise e para liberação deles. Então, eu estou sentindo que, a partir desse momento da liberação do Jalapão lá, a procura começou a aumentar, porque muitos deles ali ficou ansioso, né, de pegar o crédito e depois não conseguir pagar. Tá? E estamos à disposição aí para qualquer pergunta ou questionamento. Perfeito, obrigada, Jardel Ribeiro, né, superintendente executivo da Agência de Fomento do Estado de Tocantins, que trouxe a experiência aí da região e apresentou suas linhas de financiamento ao turismo, bem como o Fungetur. Agradeço, lembro a todos que as perguntas podem ser feitas via chat, que depois nós teremos um momento para essa troca, né, para respondê-las, e já passo a palavra para o senhor Nélio Guzmão, né, executivo de pessoa jurídica do Banco da Amazônia. Por favor, Nélio, fique à vontade. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos. Boa tarde. Um prazer estar aqui participando desse momento onde a gente está pensando em alternativas para a retomada do setor, como que a gente pode auxiliar para o setor de turismo para poder potencializar resultados, potencializar operações e levar esse recurso que é tão importante para um setor que é fundamental para a economia do país, né? Então, o Banco da Amazônia, ele tem atuado fortemente com o setor, é um parceiro muito grande aqui na região norte de toda a cadeia produtiva do setor do turismo, voltado para o turismo, direto e indireto. A gente vai fazer uma apresentação breve aqui da linha, conforme foi solicitado, para que a gente possa também discutir com vocês algumas alternativas aí para fomentar mais esse setor. Somente deixa eu compartilhar a tela aqui. Já está aparecendo a tela para vocês? Ótimo. Assim, falando um pouquinho de presença, né, a gente está presente aqui em toda a região norte, em todos os estados da região norte, mais Maranhão e Mato Grosso, onde no Maranhão e Mato Grosso a gente não pode aplicar os mesmos recursos do Fundo Constitucional, mas temos oportunidades também de outros fundings que podem atender o setor de turismo, então BNDES, FDA, Fundo da Marinha Mercante, e o carro-chefe, naturalmente, na região norte é o FNO. Hoje nós temos 9 superintendências, 120 agências, mais de 610 mil clientes ativos. Em 2019, falando de principais números, aplicamos mais de 8 bi em crédito e fomento, disso separando em alguns setores, a agro foi 4,5 bi, ainda tem uma participação bem significativa. Aplicamos em todos os 450 municípios da região, então levamos esse crédito a todos os municípios. Para a infraestrutura foi 1,5 bi. Microcrédito produtivo orientado, para aquele
pequeno comerciante, né? Então, para o pequeno produtor, foram 101 milhões. Tivemos aí alguns lançamentos de alguns canais digitais para a agricultura familiar e para esse acesso do microcrédito produtivo. E cumprimos o requisito necessário do fundo de aplicação, que é aplicar pelo menos 60% de todo o recurso para micro e pequenos portes. Para 2020, a gente tinha aí um desafio de levar para a região 13 bilhões de reais em recursos, né? Isso, desses 9, quase 10 bilhões, seria um recurso do FNO, 10,4 bi de fomento, né, de investimento, e carteira própria, algo em torno de 283 milhões, e mais recursos de capital de giro, 2,5 bi. Então, a gente, números de hoje, agora de outubro, esse montante do FNO já está aí com 8,5 bi, com uma perspectiva, na verdade, até de ultrapassar esse volume de recursos previstos, que era de 9,9, a ideia é chegar aí com a FNO algo em torno de 11 bi. Então, a gente teve uma participação muito ativa no momento da pandemia, principalmente em operações de ciclo mais curto, que foram o maior tipo de fundo buscado, né? Investimentos. A gente teve como todos aconteceram, teve uma redução um pouco maior por conta de desistência de muitos clientes que, por conta da situação da pandemia, então reavaliaram as oportunidades, reavaliaram o momento de dar esse passo, e aí resolveram migrar para situações de necessidade de capital de giro, para poder estruturar a atividade que ainda está bem complicada. Falando de FNO, existe uma abrangência muito grande de linhas passivas de financiamento, então é mais fácil até a gente falar o que o FNO não financia do que o que ele financia, porque praticamente tudo é possível financiar com FNO. Então, o setor de turismo não deixa de ser uma delas. Na verdade, a gente até tem uma característica diferente para o setor de turismo, que a gente vai ver especificamente na linha, considerando justamente a importância dele e o tempo de resposta que ele acaba requerendo investimentos muito longos e um tempo de resposta um pouco maior para honrar esses compromissos. Então, a gente casou uma linha de financiamento dentro do FNO, que tem particularidades que obedecem essas necessidades da atividade. Falando da linha especificamente do FNO Turismo Sustentável, beneficiados são empresas e consórcios de empresas, a finalidade de implantação, ampliação, diversificação, modernização, reforma e relocalização de empreendimentos e atividades turísticas, e os itens financiados, como eu falei, todos aqueles necessários à viabilização do projeto. Então, a gente financia realmente tudo que vocês imaginarem, tiverem associados ao projeto, é possível financiar. São raríssimas exceções. Exceção bens importados, onde não há similar nacional, situações de custos financeiros, aquilo que o enquadramento aquilo que foi enquadrado em capital de giro, eu consigo ainda associar isso ao investimento, ele pega a taxa de juros do investimento, então o nível de abrangência de finalidades e de itens financiados é bastante grande. Dos limites de financiamento, a gente obedece aí o que está no plano de aplicação do FNO, o de 2020, ele varia os níveis de participação de acordo com o porte da empresa e de acordo com as áreas de aplicação dos recursos. Então, a gente tem aí níveis de participação que vão de 70% até 100%, a depender do local e do porte. Então, isso mostra que o FNO tem uma importância muito grande na hora de ser um dos fundings que vai assessorar a implantação ou ampliação desses projetos do setor de turismo, até porque os níveis de participação permitem que esse empreendedor tenha condições mais acessíveis na hora de aportar recurso próprio no projeto. E ainda, como eu falei no slide anterior, tem uma particularidade que até 1/3 do valor total do investimento que foi definido para aquele projeto, ele pode ser
pode ser transformado em capital de giro associado ao investimento, e ele vai ter a taxa de juros do investimento e vai ser o mesmo prazo do investimento. Então, permite mais esse benefício aí para a empresa e para o financiado. Nos prazos, eu tenho 2 prazos. Se a gente for lidar com... Só estou tendo um problema de microfone aqui, pessoal. Vou trocar, só um minuto. Oi, estão me ouvindo? Estão ouvindo? Ok, beleza. Okay. Então, assim, prazo, a gente tem 2 prazos. Nós temos um prazo para capital de giro isolado, que é quando eu tenho capital de giro puro. Esse capital de giro são até 36 meses, com até 3 meses de carência, e pode ser com recursos do Fundo Constitucional da FNO. Quando eu tenho, falando desse esse capital de giro associado, que é o que eu falei agora há pouco, ele pode ser associado ao investimento, vai pegar o prazo e as condições de juros do investimento. Para projetos eu tenho um prazo diferente para o setor de hospedagem, né, o setor hoteleiro, que ele vai até 20 anos, com incluída a carência de até 5, e os demais investimentos, que não são o setor hoteleiro, eles pegam até 12 anos, incluindo a carência de até 4. Falando de taxa de juros, a nossa taxa desde janeiro de 18, ela é uma taxa pós-fixada, atrelada à variação de IPCA. Então, você tem um cupom pré-fixado, que esse cupom pré, ele é congelado quando se contrata a operação, após a aprovação do banco, e na última fase de gravação da dotação. Nesse momento, a taxa pré é congelada e aí fica nas variações mensais apenas com a própria variação de IPCA. Então, no fim do dia, a minha taxa é IPCA+, um cupom pré que vai variar de acordo com o local da aplicação do recurso e com o porte, da empresa. Mas, nesse intervalo de taxas, que são taxas pós-fixadas, convertidas para pré, que são taxas vigorando agora para o mês de outubro, tá? Então, essas taxas variam mês a mês. Esse cupom pré varia mês a mês, e ele é comunicado todo dia, último dia útil do mês, pelo Bacen. Tá? O Bacen publica isso na página deles, e essa taxa pré-fixada que é publicada lá, ela vai lastrear todas as operações que serão contratadas dentro daquele mês. E aí, depois que essa operação é contratada, como eu falei, só vai ter incidência da variação do IPCA. Falando de números, eu acabei não falando dos números que a gente aplicou no setor de turismo, mas rapidamente foi um setor que acabou tendo como todos comentaram, né, acabou tendo uma influência, acabou tendo um volume muito grande de projetos que deixaram ali de ser assistidos nos últimos anos, por conta da quantidade de problemas que acabaram assolando o setor, né? Então, nós tivemos aí a crise de 2015, 2016, tivemos a situação agora da pandemia. Então, em todos os 2 momentos, o que a gente percebeu foi justamente uma diminuição das propostas. A gente teve uma participação muito ativa no setor, principalmente no hoteleiro, para incentivo à implantação dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo aqui no Brasil. Então, teve uma procura muito grande de hotéis na época. E, infelizmente, o resultado disso não foi o que se esperava, né? Se esperava um boom, na verdade, turístico no país, que acabou não acontecendo. Então, muitos hotéis acabaram entrando em dificuldade, e a gente acabou tendo uma situação de carteira que ela ficou poluída, né? Então, é natural que isso aconteça. E aí, tudo aquilo que estava ao alcance do banco foi feito para poder tentar dar um fôlego para essas operações, né, para esse setor. E a gente tem uma noção, a gente agora, no momento da pandemia, de março, em março ainda, o banco conseguiu um standstill
das parcelas do FNO, então ninguém está pagando parcela do FNO. Só vai voltar a pagar a partir de janeiro, então desde março não estão pagando. Isso foi deu com certeza um fôlego muito grande para todas as empresas e, consequentemente, para o setor de turismo. A gente está avaliando agora para 2021 critérios de renegociação, porque essa retomada ainda tem sido gradual, né? Então ela vem ali a passos lentos, e que com certeza muitas empresas, principalmente o setor de turismo, vão ter ainda dificuldade, mesmo com esse standstill que foi dado, para essa retomada em janeiro. Então o banco, diante disso, já começou a fazer um dever de casa, onde a gente está buscando alternativas de como trabalhar em customizações de operações que permitam essa retomada gradual do setor de turismo, para ele conseguir ter fôlego para continuar existindo e resistindo, né? Então, assim, a gente tem aí uma oportunidade bem interessante, acho que foi o Flávio que comentou, sobre, eu não lembro exatamente quem comentou, mas sobre a questão da parceria com o Fungetur, que a gente não tem ainda aqui na região norte representante, né? E essas discussões começaram aqui no Banco da Amazônia, então para a gente é um prazer muito grande poder falar de alternativas para o setor, poder criar chances de retomada, e isso tem tudo a ver com o nosso papel de agente de desenvolvimento. Então, podem contar com o Banco da Amazônia. Eu acho que essa parceria pode ser bem interessante. A gente tem uma paixão muito grande pelo setor de turismo, por tudo aquilo que ele representa para a sociedade, tudo aquilo que ele traz junto quando a gente apoia um empreendimento desse. Tá? Eu queria mais agradecer a todos pela disponibilidade e pela oportunidade de estar participando aqui nessas discussões. Obrigado. Obrigada, Nélio Guzmão, por sua apresentação, gerente executivo de pessoa jurídica do Banco da Amazônia, que trouxe aqui também como é que o banco tem oferecido suas linhas, né, voltadas para esse segmento. Muito obrigada. Gostaria agora de passar a palavra, antes de começarmos para a parte de perguntas e respostas, para a secretária executiva da BDE, Cristiane Vitorino, que está conosco desde o início do evento, e agora gostaria de falar aqui algumas breves palavras conosco. Nélio, eu vou pedir, se você puder tirar o compartilhamento de tela. Não sei se, de repente, você consegue, e aí vamos ouvir agora a Cristiane Vitorino. Cristiane, você nos ouve? Sim, Thaís, obrigada. Primeiro, eu queria rapidamente agradecer aí a parceria do Ministério do Turismo e do G20+, e dos nossos associados, né, que estão aqui conosco nessa tarde. A nossa intenção com esse ciclo de webinários que a gente está realizando é aproximar realmente as instituições financeiras de desenvolvimento do empresariado local, né, nesse caso, a região norte. Muitas vezes as nossas instituições são instituições, principalmente as subnacionais, não são tão conhecidas, às vezes, do empresariado, então é uma opção. Hoje, o nosso Sistema Nacional de Fomento foi o sistema, né, que segurou o momento da crise, principalmente junto à micro e pequena empresa. Se a gente for verificar os programas emergenciais, inclusive do governo federal, né, além do Fungetur, né, que a gente vem trabalhando, basicamente é o nosso sistema que opera o Fundo Geral do Turismo. Outros programas também têm a presença maciça do Sistema Nacional de Fomento, como é o caso do PRONAMP e também do PAC-FGI. Então, mais uma vez, me coloco à disposição, coloco a BDE também à disposição de todos vocês, para a gente continuar discutindo estratégias, como os colegas aqui do Banco da Amazônia, da Tocantins Fomento, comentaram aqui conosco. Queria dizer também que nós temos mais 2 associados, três, na verdade, que estão na região, mas que não puderam participar nesse momento, que são 2 agências de fomento, a Fomento do Amapá
e a Desenvolve Roraima, e o Bampará, que também é um banco comercial, mas que atua também na região. Além disso, a associação também conta com os bancos federais, como o Banco da Amazônia, nós temos também o Banco do Brasil e o BNDES, que aí já atuam com, além da micro e pequena, né, o foco, muitas vezes, de projetos um pouco maior, né, está atuando mais com os projetos de grande porte. Era isso que eu queria falar. Eu acho que a gente pode ir, né, o interesse dos empresários para as perguntas aí para o pessoal. Obrigada, Cristiane, gerente executiva da BDE. Vou passar a palavra agora para o Leonardo Volpatti, representante da Resort Brasil e Sindipat, que vai trazer as perguntas que foram endereçadas para o chat. Lembre que ainda há oportunidade de colocar sua pergunta, fiquem à vontade. Exatamente, obrigado, Thaís. Então, houve uma pergunta do João Daniel em relação ao pessoal da FEAM, que é quantas pessoas que demandaram, por gentileza, quantas pessoas demandaram recursos, pergunta de endereçado para a FEAM. No mais, eu gostaria de reiterar aqui que ainda há espaço para perguntas, a gente está um pouco mais de 25 pessoas, caso haja necessidade de algum questionamento, a gente está à disposição, ok? Então, queria passar a palavra aqui para que possa ser respondida, né, essa pergunta ao Otinel. Boa tarde, pessoal, de novo, né? Eu até já tinha respondido ao colega lá do Ministério do Turismo, mas foi praticamente 39 mil demandas, tá, de abril, início de abril, onde nós iniciamos o crédito emergencial, porque antigamente nós tínhamos o processo nosso aqui no estado, ele era muito custoso para a gente. Olha só como era o processo em rápidas palavras. Nós, a FEAM, tínhamos equipe metade capital e metade interior. E com a proibição das viagens, com a proibição de acesso a município que colocaram lockdown, então nós tivemos que nos reinventar e reinventamos através da internet. Né? Eu creio que 90% de todas as empresas se reinventaram e jogaram tudo para a nuvem. Então, nós íamos nos municípios. Agora não, nós colocamos na plataforma e os municípios, né, e os empreendedores que acessavam a plataforma. Então, dessa forma, facilitou muito. E, então, nós tivemos, né, até sexta-feira, por volta de 39 mil demandas. Tá? E a gente processa, muitas das vezes, por mais que a gente flexibiliza muita coisa, nós já colocamos alguns parâmetros lá que automaticamente, alguns já indica que ele tem que procurar o Serasa, que ele está com dívida no Serasa, procurar fulano que a empresa dele está inativa e ele não sabe. Então, tem vários aspectos na nossa plataforma que foi desenvolvida para ele que já detecta alguma situação que ele já providencia para retornar mais tarde. Fora isso, a gente tem a equipe que vai conferindo, vai vendo documento um a um, que é o nosso trabalho, e vai chegando até a contratação, né? E, para vocês terem uma ideia, sempre é Manaus, né? Interior. Manaus pega metade da equipe e nosso interior a outra metade, né? Então, são distintos, a dinâmica é distinta. Aqui em Manaus, eles já estão assinando aqui na sede, é a única participação deles. No interior, eles já mandam tudo digitalizado, a gente tem as nossas itens de controle, né? Para poder, nós vamos dizer que o nosso risco está calculado, né? E por isso que abriu muito. Então, a oportunidade de acesso ao interior foi muito grande, só não foi mais por conta realmente da internet. Tem município que não funciona a internet. Aí, ou funciona de madrugada, tem todas
essa dinâmica aqui do nosso estado, que ele é continental, não tem muita estrutura. Para vocês terem uma ideia, a nossa rede tem uma rede aqui de departamento que ela disponibiliza internet nas praças lá do município e os empreendedores acessam a internet dela, né, via Wi-Fi, e eles fazem esse pedido, né? Aí as lojas daqui jogam no barco e chega lá no município. Então, é dessa forma que o nosso empreendedor do município, aqui dos municípios distantes, eles conseguem acessar a gente e a gente dá realmente um carinho, a gente tem um carinho muito especial por eles, né? Ao invés de dar Manaus, de Manaus a gente vai muito no cara crachá, né? Tá já no interior, a gente já tem um carinho especial, tem um prazo maior para ele mandar os documentos, liga para ele, a gente dá o nosso WhatsApp para ele institucional, né? Que nós, até nessa pandemia, a FIAN nunca trabalhou com WhatsApp, então nós criamos o WhatsApp institucional, a gente espalha aí com os técnicos e eles entram em contato com os clientes, porque até telefone também é difícil. Mas no WhatsApp, graças a Deus, nós temos conseguido falar com os nossos clientes. Então, dessa forma, nós estamos processando toda demanda. E a nossa diretoria deu assim, uma boa estrutura para a gente, né? Uma boa equipe, e a gente tem conseguido aproveitar o máximo de demanda possível. Não foi possível aproveitar as 38 mil demandas, 39, realmente porque nosso cliente não estava acostumado com internet, não estava acostumado com computador, sempre estava acostumado com o nosso técnico ou com o nosso parceiro Sebrae indo lá na porta dele oferecer. Então, foi uma mudança estrutural que vai ficar para os demais anos, né? É algo que fica, esse aprendizado, essa estrutura que foi montada para realmente nós chegarmos ao empreendedor lá do município amazonense. Ok? Obrigada, Tiniel. Leonardo, nós temos mais alguma questão? Vou encaminhar para o Flávio para fazer a última pergunta que nós temos por enquanto. Flávio, com você. Na verdade, eu queria abrir para todos a questão do Fungetur, se poderia ser estudado o compartilhamento do risco relacionado a isso. Boa tarde. Me apresentar, sou Gleurice, coordenadora geral de apoio ao crédito, Ministério do Turismo. Nosso diretor participou aí na abertura, e eu fico aqui na parte dos debates. Só para esclarecer essa questão do compartilhamento de risco, nós até verificamos essa possibilidade no início até da pandemia, para verificar, tornar as linhas do Fungetur mais atrativas, tanto para as instituições como para o empresário. Então, essa questão do compartilhamento de risco não é possível por questão legal, né? Então, nós submetemos isso à consultoria jurídica aqui do Ministério e por questão legal não é possível. Diante dessa situação, nós estudamos questões de acesso a fundos garantidores e nós conseguimos isso por meio da medida provisória 944, que foi convertida, que é acesso ao PRONAMP com a FGO, acesso também ao FGI, o novo PEAC. Nós alteramos a portaria do Fungetur, trocando aí o INPC pela Selic, para que tenha acesso ao FGI, e também tem acesso ao FAMP também do Sebrae, nas condições, claro, do Sebrae ali, mas também tem acesso. Então, a instituição que for habilitada pode conseguir aí, fazendo aí em vez de a gente estar compartilhando aqui o risco do risco da operação, nós conseguimos acesso aos fundos garantidores para facilitar aí a concessão do financiamento. Então, nós temos aí acesso ao FGO, FGI e ao FAMP. Então, essa alteração é importante, foi de grande relevância da alteração do INPC pela Selic, para que pudesse ter acesso ao FGI, bastando a instituição agora se habilitar ao BNDES para conseguir ter acesso. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para
reforçar, eu sei que já está tendo uma tratativa com o Banco da Amazônia para a questão do credenciamento, nós estamos com um credenciamento aberto, e também eu reforço o pedido para a FEAM, né, que é a Agência de Fomento de Amazônia, que está tendo um volume até expressivo, e ter recurso, uma outra opção de recurso, né, o FUND do Fungetur, já é uma opção para a gente trabalhar aqui. Temos as linhas aqui com as taxas também são atrativas, nós estamos com uma spread de 5, mais agora Selic, né, 5% ao ano, então eu reforço o pedido para que venha. Nós estamos com credenciamento aberto, é só acessar nossa página, eu vou deixar aí no chat, é gov.br/Fungetur, lá tem toda a listagem de documentação, eu vou deixar o contato também para que qualquer dúvida a gente possa conversar, estreitar aí a relação para que a instituição, qualquer dúvida que tiver, esclareça para que... E a habilitação é tranquila, é muito fácil a habilitação, é só envio de documentação, que pode ser até pelo e-mail, o envio da documentação. Nós fazemos análise em máximo 5 dias para a habilitação, então nós estamos correndo com a questão do credenciamento para dar maior capilaridade ao Fungetur, então reforço o pedido da questão do credenciamento. E com base aí, a gente faz até frente com base, viu? Que é o percentual é um limite, tá? O spread é até 5, a instituição tem a liberdade para ofertar qualquer percentual dentro desse limite. E comparando com base, é 4% ao ano, mais IPCA, eu fiz essa anotação aqui. Então, nós estamos com o nosso fund aqui, tá bem atrativo. Fizemos bastante alterações, inclusive nos limites, que antes de capital de giro era de 1 milhão, agora foi para 30. E então, eu reforço o pedido da questão do credenciamento, e agora, em relação ao compartilhamento, a gente tem agora acesso a fundos garantidores para facilitar aí a concessão do crédito. Obrigada, Clérice, pelos esclarecimentos. Flávio, gostaria de colocar mais alguma questão? Queria só colocar mais 2 questões, acho que antes do encerramento, todas as apresentações foram bem abrangentes. Eu queria saber, eu já coloquei alguma coisa com relação ao G20, fazer alguma intermediação. Eu queria saber como é que a gente poderia ajudar nesse processo do pedido e da liberação do crédito. E a outra é se as agências têm utilizado os fundos garantidores na linha emergencial do Fungetur. Seriam as minhas últimas colocações, aí eu passo para você para as considerações finais, Thaís. Eu já vi. Cristiane? As agências de fomento têm, sim, utilizado os fundos garantidores. É o principal instrumento, na verdade, que possibilitou até muito micro e pequeno empresário ter acesso, né? Garantia é um problema ainda na concessão do crédito, né? A gente sabe disso. E os programas emergenciais que vieram, tanto o PEAC, a FGI, quanto o PRONAMP, deram essa segurança para que a instituição financeira também pudesse conceder. Então, as agências operam, sim, esses instrumentos, não são todas, tá? Mas tem essa possibilidade, e algumas também trabalham com o FAMP, que é o Fundo de Aval do SEBRAE, né? Então, é importante a gente ressaltar. Uma coisa que a gente colocou também, eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, foi falado isso aqui por algum palestrante de hoje, é muito importante, a gente citou o SEBRAE, é muito importante também que os empresários, né, o SEBRAE também é nosso associado, embora não seja uma instituição financeira, como ele tem o FAMP e ele tem um contato muito direto, né, com o micro e pequeno empresário, ele também faz parte aqui da associação, e é muito importante que os empresários também procurem essa orientação do SEBRAE, né? Eles orientam aí o empresário na preparação mesmo de projetos, né? Na questão de gestão,
porque muitas vezes a gente, na instituição financeira, ao analisar, às vezes o empresário está com um bom projeto, mas falta ainda informação necessária para que aquele crédito seja concedido. Então, o Sebrae está com um crédito aí, que a gente chama crédito assistido, né, que é uma orientação que dá para os empresários para a obtenção do crédito, e isso facilita muito junto às instituições na hora da análise, né? Então, eu acho que ter informação adequada também para passar para as instituições, isso é muito importante. Com relação, Flávio, como é que vocês podem ajudar? Eu acho que esse momento aqui já é um momento de troca, né? Exatamente para que as instituições possam mostrar para vocês como é que vocês chegam até ela e o que a gente poderia estar discutindo em termos, inclusive, de estratégia, né? de questão de garantia, até para que vocês também, empresários, entendam o que a instituição está colocando. É uma instituição financeira, né? Tem o Fungetur, que é um fundo geral, mas é um fundo, tem uma legislação própria, e o dinheiro, foi o que a gente falou hoje de manhã, o dinheiro tem que retornar, né? Então, o empresário ele tem que ter condições adequadas também para tomar aquele crédito, que o crédito seja um crédito também adequado para o projeto, né? Mesmo que seja giro, a gente sabe que hoje a necessidade maior é giro, por conta de toda essa crise que se instalou, né, mundialmente, mas a gente está aqui pronto, sim, para receber, se vocês tiverem alguma ideia, né, o G20, aí, alguma ideia, a BDE está aqui pronta para receber essas sugestões e colocar, discutir com todo o sistema. Obrigada, Cristiane. Gostaria de saber se alguém quer fazer mais alguma consideração, se nós já vamos passar aí para os nossos comentários finais. Não sei se nós já temos mais alguma pergunta, Leonardo. Então, Thaís, eu queria só reiterar que os nossos palestrantes, e pedir aos nossos palestrantes que deixem os contatos no chat, para a gente conseguir tanto colocar na ata quanto compartilhar para auxiliar os associados. Ok? Ok, obrigada, Leonardo. Vou aproveitar também e deixar ali o contato geral da BDE, caso alguém queira endereçar alguma pergunta para a associação ou para os nossos associados. E aproveito para já passar a palavra para o Flávio. Por favor, Flávio, representante da CRIA Brasil, suas últimas palavras. Queria reiterar os agradecimentos em nome da CLIA Brasil e em nome do G20+, grupo formado pelas principais entidades do trade turístico nacional. Queria agradecer aos participantes em nome da BDE, desse workshop absolutamente essencial, considero. Essa questão do crédito faz parte do tripé de sobrevivência do nosso setor. A gente está em caminho, sim, à retomada. A gente costuma dizer que a gente está ainda no meio do túnel ainda, né? Então, aquela luz lá, a gente está buscando cada vez mais chegar mais perto da luz, essa luz boa aí, a gente está num bom caminho. Discutir o crédito é absolutamente oxigênio para a gente, e eu acho que todas essas palestras que a gente tem ouvido, as da parte da manhã, essas agora foram extremamente produtivas. Então, eu só tenho a parabenizar aí a todos que se envolveram de maneira direta e indireta, para que a gente possa ter essas informações. As informações todas para a gente são por em pó. Então, passo de novo aí para a Thaís, e talvez para a gente possa ter uma consideração final de todos aí. Muito obrigado a todos. É isso. Antes da gente encaminhar para o encerramento, tem uma pergunta que passou batida aqui, do Simão, que é presidente da BH do Acre. Sobre a suspensão, né, desde março de 2020 até janeiro de 2021, e será cobrada as parcelas de financiamento no setor hoteleiro,
o setor aqui no estado está sofrendo com turismo, lazer e negócio, e turismo de negócio. Foi importante a suspensão dos hoteleiros, mas ainda não foi suficiente para retomar os pagamentos de janeiro, ou seja, a suspensão teria que ser prorrogada, né? Protocolamos um pedido de negociação dos contratos junto à Superintendência da BASA, Acre, solicitando uma análise do contrato devido os juros que foi contratado está muito alto em relação ao momento atual da Selic. Os hotéis não conseguiram pegar o capital de giro para o hotel, nem do próprio banco, justamente pelo fato da carteira estar poluída, como o senhor mencionou. Mas precisamos de uma luz no fim do túnel. Então, assim, eu passo a palavra aqui do presidente da BH Acre, a agência correspondente, para responder em relação à prorrogação da suspensão do pagamento do Funditur. Leonardo, Nélio, Banco da Amazônia. Eu até respondi aí no chat, mas assim, só para ficar mais claro essa dúvida, que é uma dúvida importante aqui do Simão. Nós temos alguns pontos aí dentro da pergunta, né? Uma, por exemplo, é a questão desse standstill que foi dado. Ele realmente não é só para o setor de turismo, mas para vários segmentos ele não será suficiente. A solução não vai atender a integralidade da necessidade de ter uma customização maior de prorrogação. Então, o banco está terminando um estudo que vai permitir justamente fazer essa individualização setorial e a gente dar uma condição de customização de operação muito próxima do que seria efetivamente a necessidade de cada setor. Tá? Então, esse estudo deve acabar agora na primeira quinzena de dezembro. Então, aí o banco vai sair com essa comunicação em massa para todos os clientes, para informar essa possibilidade de renegociação customizada, tá? Obedecendo a situação de cada setor. Sobre a questão da taxa de juros, esse daí é um problema que tem aparecido de uma forma muito recorrente. A gente teve uma redução significativa de taxa Selic e que vínhamos em 11 anos aí, antes de 2018, 17 anos antes de 2018, com taxas pré-fixadas do FNO. Então, na época da pré-fixação daquela taxa, da operação que foi contratada, como a gente está falando sempre de operações muito longas, a taxa de juros que foi cobrada na época, ela era abaixo de Selic. Selic, naquela época, estava 13%, 12%. Então, aí aquela taxa de 10%, 11%, era uma taxa que estava dentro dos parâmetros da época. Só que o que a regra do FNO fala? A legislação. Eu tenho uma legislação que ela determina a taxa de juros para aquele período. E naquela época, quando eu tinha taxa pré-fixada, normalmente as taxas eram anuais. Então, saía uma resolução do Ministério da Integração, determinando, uma resolução do Bacen, determinando para aquele exercício quais eram as taxas de juros que seriam cobradas do Fundo Constitucional. E essa cobrança, ela não afetava as situações dos contratos já gerados, já contratados. Então, se aquela taxa de juros fosse maior, ela não alcançava o que era menor, e o contrário também. Então, o banco hoje não tem autonomia de fazer qualquer alteração das taxas de juros, porque elas foram definidas por medida legal. Então, mesmo eu tendo variações de Selic para baixo, elas não acompanharam realmente essas taxas que estavam muito altas lá atrás. Então, tanto é que a gente teve uma enxurrada aqui de operações liquidadas antecipadamente, porque a taxa que tinha hoje no mercado era uma taxa muito mais baixa do que a taxa que estava contratada naquela operação, e que era a taxa vigente da época. Então, existe já aí uma discussão no governo em Brasília para justamente criar alguma medida que pudesse trazer um amortecimento sobre essas taxas já contratadas para permitir uma equalização em relação à taxa Selic. A situação foi solucionada, por isso que o banco migrou, por isso que saiu em janeiro de 2018, as taxas foram transformadas em pós-fixada, justamente para que situações econômicas tivessem impacto positivo ou negativo sobre essa variação da taxa. Então, quem está contratando agora, em janeiro,
de janeiro de 18 para cá, começou a perceber os efeitos econômicos dessas mudanças, dessas reduções de taxa na sua própria operação. Mas quem foi de dezembro de 17 para trás, ele não tem esse efeito. Mas isso o banco não, infelizmente, o banco não tem autonomia para poder alterar essa taxa. Aí talvez seja até uma situação que possa ser provocada via Ministério para poder tentar reforçar essa necessidade do setor para que a gente possa agilizar esse processo lá e verificar qual seria a alternativa legal que seria construída para atingir esses contratos que já foram efetivados antes de 18. Tá? Então, assim, esse é o panorama. Infelizmente, a gente não tem como fazer nenhuma alteração nessa taxa de juros. Thaís, então, encerra agora as perguntas e encaminha a palavra. Ok, Leonardo, obrigada. Vou aproveitar e fazer aqui uma inversão de ordem, mas já passar a palavra para o Nélio, que fez essa última exposição, para que ele possa dar suas palavras finais. Nélio Guzmão, por favor, gerente executivo de pessoa jurídica do Banco da Amazônia. Perfeito, Thaís, obrigado. Só mais uma vez agradecer, colocar o banco à disposição. Sabe que os desafios são muitos para o setor, mas eu imagino que construir soluções juntos é um cenário que, com certeza, vai ser o cenário mais que vai atender às necessidades do setor de uma maneira muito maior, porque os gargalos vão poder ser devidamente mapeados, as possibilidades, as alternativas, para que a gente possa construir uma solução que, de fato, venha a atender e não apenas dar um suspiro, um fôlego. A gente precisa achar uma solução. Eu acho que esse fórum aqui é o início de tudo isso. Eu acho que a gente vai ter aí uma chance de construir alternativas juntos e podem contar com o banco para pensar nessas soluções em conjunto. Ótimo, obrigada, Nélio. Aproveito também para passar para suas considerações finais. Jardel Ribeiro, superintendente executivo da Agência de Fomento do Estado de Tocantins. Jardel. Agradecer vocês por essa reunião e a gente poder estar expondo aí as nossas linhas, o que a gente tem para oferecer e também para cada um estar expondo aí as dificuldades, né? Eu imagino que daqui para o final do ano, apesar da pandemia ainda permanecer, mas que os estados e os municípios estão tendo consciência disso e retomando as atividades de turismo, seguindo todos aqueles protocolos, mas eles estão reabrindo, né? E eu vejo a necessidade desse pessoal, né, que depende exclusivamente do turismo. A gente tem um recurso e eles ficam meio acanhados, né, de pegar o recurso e depois não dar conta de pagar, né? Então, torcendo para que os municípios e os estados se conscientizam e que o pessoal tenha a sua retomada aí, que a gente consegue liberar bastante crédito para eles também, tá? A Fomento à disposição. Obrigada, Jardel. Passo a palavra para as considerações finais. Otiniel Monteiro, gerente de crédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas. Por favor, Otiniel. Ainda não estamos te ouvindo, Otiniel. Ativar o som aqui. Ok, agora. Bom, pessoal, foi um prazer enorme falar com todos vocês, com a BDE, com o pessoal de Brasília. Realmente, a gente precisa de toda a classe, de todo o trade, um apoio maior a eles, pela necessidade deles se reestruturarem. Porque quando houver o crédito, como houve este ano, através de todas essas linhas que nós já conversamos, eles estão mais aptos, seria uma celeridade maior para a gente atendê-los. Eu creio que se começarmos um trabalho sugerindo eles que eles se estruturem tanto documentalmente como com novos acessos, né, com novos sistemas de captação de cliente, de reestruturação para atender o público em geral nesse momento de pandemia e no momento de pós-pandemia, porque
todos esses comportamentos sociais que nós estamos reaprendendo vai ficar. E nós vamos ter que nos mudar para poder atender o turista com uma maior segurança. Tá? E aqui no Amazonas, na mesma situação. Nós estamos procurando, né? Nós já temos um contato bastante próximo com a ABAV, com a Associação dos Bares e Restaurantes, com a Associação dos Guias, o pessoal da pesca esportiva, os hotéis de selva. Então, a gente tem uma demanda ainda bem pouca de toda a estrutura, porque hoje nós estamos no ambiente amazônico, e para você financiar algo aqui, no mínimo, você tem que ter licenciamento ambiental, que aí é uma outra situação, tá? Que é muito difícil, é complicado, precisa praticamente dos mesmos documentos, eles não têm. Então, a sensibilização do empreendedor, quando ele vier investir no Amazonas, ele tem que saber de toda a legislação, de toda a situação do Estado, para poder ele começar a operar de forma legalizada, de forma estruturada, para que quando ele precisar do financiamento, seja algo rápido e célere. Que nós temos o financiamento, nós temos o recurso. E aquela máxima, né? Cadê o projeto? Toda discussão, quando a gente vai para esses debates, a gente, olha, o recurso está aqui. Hoje, a FEAM, em 2020, temos mais de 100 milhões de recursos, de recursos para financiar. E a gente pergunta, cadê os projetos? Como o amigo do Base aí falou, nós podemos financiar quase tudo, tá? Mas cadê os projetos? Apresenta os projetos para a instituição. E a gente fica instigando, fica instituído, fica aguardando, né? E muitas das vezes não aparece o projeto. E quando nós vamos atrás, nós vamos perceber que faltou documento, ele não tinha o licenciamento ambiental, faltavam inúmeras etapas para poder dar entrada no recurso. Então, a sensibilização ao empresariado para essa necessidade é importante também, porque esse ano eu creio que o recurso não faltou, seja para o trade turístico, né, ou para os demais. Então, a gente precisa dessa estrutura para que o operador de turismo ele se reestruture da melhor forma e atenda o mínimo possível para poder a gente estar com ele através do financiamento. Tá? Então, Thaís, fica nosso agradecimento ao pessoal de Brasília aí que nos respondeu aí sobre o Fungetur. A gente está conversando, já conversou um pouco. Vamos continuar a conversa aí, porque realmente o risco é um pouco complicado aqui para a gente, nós somos pequenos, né, aqui, e a gente precisa de um fundo maior, mas, porém, a gente tem que calcular todo o risco, né? E aqui nós conhecemos o nosso cliente, tá? Os nossos empreendedores. E a gente precisa conversar um pouco mais, afinar o discurso, para ver se a gente consegue equalizar todos os riscos e operar com o Fungetur, tá certo? Então, fica aí nosso agradecimento à BDE e aos demais parceiros do Sistema Financeiro Nacional. Um abraço a todos e, assim que todos quiserem, está aí, estamos abertos a outras discussões. Muito obrigada, Tiniel. Gostaria de passar a palavra agora para o diretor de atração de investimentos do Ministério do Turismo, João Daniel Huttman. Muito obrigado, gente. Agradeço aqui aos participantes, aos palestrantes. Seria até uma possibilidade da gente sondar junto aqui ao Ministério do Turismo, numa outra secretaria, que é a SNDT, a parte da qualificação, porque realmente o gargalo fundamental são os projetos básicos, né? E a parte do credenciamento. Então, é uma outra veia, uma outra linha de ação que a gente pode também, do ponto de vista ministerial, tentar atuar junto com vocês, né? Para ver qual é a melhor solução, né? E, quando nós estávamos fazendo as rodadas do credenciamento com os outros bancos no resto do país, sempre surgiam algumas dúvidas, algumas questões à medida que a gente ia modelando, né? E sem essas dificuldades, sem o levantamento dessas questões, a gente não consegue chegar no melhor resultado. E realmente elas são
são necessárias. Então, eu concluo aqui em nome do Ministério, agradecendo a participação de todos, agradecendo o esforço, né? E deixo aberto aqui para que esse evento não se torne uma coisa acidental e sim anual, né? Que esse contato que foi estabelecido aqui não se perca. Que o trade precisa disso, o Ministério precisa disso, né? E quem está na ponta final, que é efetivamente aqui, todos aqui que estão nessa reunião estão trabalhando para, né? Muito obrigado, diretor João Daniel. Chamo agora para as últimas palavras, antes de encerrarmos, Cristiane Vitorino, secretária executiva da BDE. Bom, pessoal, queria mais uma vez agradecer aí, né, a parceria do Ministério, aos nossos associados que estão aqui conosco e ao G20+. Eu acho que esse é o primeiro encontro de muitos encontros, como o João falou. Eu acho que a gente não pode perder esse contato e cada vez mais a gente estreitar, né, esses laços e tentar soluções conjuntas, né? Nosso propósito do nosso Sistema Nacional de Fomento é exatamente levar o desenvolvimento sustentável, econômico, ambiental e social nas mais diversas regiões do país. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, e a BDE fica aí à disposição e aberta aí aos empresários para discutir essas soluções estratégicas em conjunto com vocês. Mais uma vez, muito obrigada à equipe também, tanto da BDE quanto do G20, que ajudaram a gente a organizar esse evento. Obrigada, Cristiane. Lembro que esse foi o nosso segundo encontro hoje. Começamos pela região sudeste, agora estamos no norte, mas amanhã, dia 27, a vez do Nordeste, começando às 9h30, e também da região sul, às 2h30 da tarde, e terminamos a agenda no dia 29 com o Centro-Oeste. Chamo a todos que compartilhem essas informações com os representantes dessas regiões, para que eles também possam ter essa oportunidade de trocar ideias aqui conosco, né? E gostaria, então, de agradecer a presença do diretor de atração de investimento do Ministério do Turismo, João Daniel Rutman, também do Flávio Peruzzi, Cria Brasil e G20+, além dos nossos palestrantes da ASEAN, Otaniel Monteiro, da Agência de Fomento de Tocantins, Jardel Ribeiro, e do Banco da Amazônia, Nélio Guzmão. Eu, Thaís Sena, da BDE, agradeço aqui a presença de todos, da nossa audiência também. Nossos contatos estão no chat, visitem nossos canais, tirem suas dúvidas e vamos aí botar de novo o turismo nos trilhos do Brasil para que a gente possa continuar a buscar o desenvolvimento. Obrigada a todos, boa tarde. Obrigada, Thaís. Boa tarde, gente. Pessoal, até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, galera.